sempre trazendo reações nos mercados e ouvindo opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber o Pedro Paulo Silveira, economista Pedro Paulo, que está aqui chegando na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Pedro. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. Pedro, olhando um pouco para o cenário hoje, né? A gente olha ali as bolsas nos Estados Unidos e aqui no Brasil tentando recuperar o tombo de ontem, né? Foi ali uma reação ontem, inclusive, forte diante da super quarta, vamos dizer assim. Queria entender um pouco também da sua leitura, se você acredita, né, que o susto já passou ali, nessa quinta, ficou exatamente ali no pregão de quinta, os mercados tentam reagir, então, a este, né, cenário novo aí de projeção, inclusive em possibilidades de mais aumento no Fed, lá nos Estados Unidos, e queda menor do que se previa, inclusive aqui no Brasil, para a Selic? Olha, se você pegar como mês de corte, mês de junho, alguns meses atrás, portanto, estamos falando de 3 meses, a taxa de juros de 10 anos das Treasuries estava em 3,70. Elas subiram para os atuais 4,5%. 4,46%, 47% hoje, mas 4,5%. Há uma possibilidade de elas subirem, sem muita novidade, até os 4,70%, 4,80%, para ajustarem o juro real e as expectativas inflacionárias a Treasury de 10 anos. Então, essa alta, que foi de quase um ponto, até agora 0,60, 0,70, ela deveria ter um impacto maior sobre o mercado acionário e não teve. As ações caíram, as ações medidas pelo S&P subiram 5% até ontem, de junho para cá. Então, ao mesmo tempo que a taxa de juros subiu tanto como subiu, de 3,70 para 4,5, a bolsa não caiu, ela subiu. Se você pegar o Nasdaq subiu mais ainda. O que você teve ontem foi um pequeno ajuste. Eu não tiro da cabeça a ideia de que o mercado americano pode estar reavaliando a sua visão mais conservadora sobre ações que tinha alguns meses atrás. Vários importantes analistas do mercado de Wall Street estavam vendo as bolsas como excessivamente valorizadas, estavam fazendo uma cara feia o movimento de alta do Nasdaq, e agora estão mudando de ideia. Então, eu acho que o movimento de ontem foi importante, ele pelo menos mostrou que para o segmento de Treasuries fica a percepção de que o Fed vai manter uma política apertada durante muito mais tempo que todo mundo imaginava, mas, por outro lado, né, o mercado acionário, eu acho que não quer largar a mão, não quer largar o osso, quer se manter na ponta ainda mais otimista. O mercado acionário está muito resistente. Ô, Pedro, olhando aqui para o nosso, né, resultado ali do Copom, inclusive, até estava olhando agora, o Banco Inter já muda a estimativa da Selic para final de 2023. Eles estavam ali acreditando numa queda, né, que a Selic chegasse então a 11,5 no final deste ano, na verdade, e agora eles colocaram para 11,75. Não estão realmente ali de fato enxergando, até, né, trouxe ali, acho que muito claro no comunicado, que as próximas quedas serão de meio ponto ainda percentual, não mais de 0,75. Olhando um pouco ainda do nosso comunicado ali do Copom, você acredita aí que realmente, eu vi que o mercado ainda está ali olhando muito se realmente o ciclo para 2024 da Selic vai terminar em 9%. Você acredita aí num ritmo que mais moderado, ou de fato a gente possa conseguir aí chegar neste patamar aí, nessa expectativa que o mercado está colocando de 9% no fim do ciclo de redução? Em nenhum momento eu acreditei que ia ter uma aceleração do ciclo em 2023. Quem colocou precipitadamente, errou. Tem que rever. A obrigação é essa. Agora, até onde vai terminar o ciclo, eu acho muito mais provável que ele termine entre 9,5% e 10% do que entre 9% e 9,5%. Por quê? Porque eu considero os riscos de downside, né, os riscos de alta de inflação, de piora do cenário, muito maiores do que os riscos
de desaceleração da inflação. Então, eu acho que, se o Banco Central vai fazer alguma coisa a partir do primeiro e segundo trimestre do ano que vem, seria reavaliar para baixo o ritmo de queda. Portanto, ao invés de subir, de cair 0,50, passar a cair 0,25. Eu acho que isso fica muito mais provável a partir do segundo trimestre do ano que vem. E nós vamos depender da inflação. Né? Nós vamos depender, de fato, de como é que a inflação vai se comportar. Como eu não vejo uma queda da inflação de maneira tão otimista como alguns colegas estão vendo, eu acho que é mais provável que ela termine aí nesse intervalo de 9,5% com 10%. Eu não chegaria a 9% tão cedo, não. Inclusive, falando ainda mais sobre essas expectativas, né, aí dos juros nossos e também repercutindo ainda este comunicado, essa expectativa até para a ata da terça-feira, o ponto acho que muito importante da discussão e que a gente tem visto ganhando cada vez mais força é a questão do fiscal, né, especificamente ainda trazendo aí muitas incertezas para este cenário, né, a gente vê, apesar do governo afirmar, a gente pode até entrar aqui depois na discussão da arrecadação através do CARF, que a gente estava falando mais sobre isso, mas ainda assim muito cético, o mercado ainda assim segue muito cético em relação a esse déficit 2024. E hoje, até eu trouxe aqui, né, a gente trouxe a notícia de um estudo que foi feito justamente pelo Instituto Federal Independente lá do Senado, que prevê então que as contas do governo, elas vão permanecer no vermelho até 2030, né? Não enxerga aí essa possibilidade de se alcançar um déficit zero, inclusive neste mandato do governo, apesar da equipe econômica garantir ali que teria pontos, né, de arrecadação que conseguiria fazer esse déficit zero. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação a este estudo especificamente, né, e também a sua visão ali em relação ao fiscal e o quanto isso ainda está ou não precificado pelo mercado. Olha, o mercado tem colocado um comportamento do fiscal no Focus mais próximo do Instituto Fiscal Independente do que do sonho do ministro da Fazenda. Né? Se você olhar, o ano que vem a gente tem um déficit primário, 25 tem déficit primário, 26 tem déficit primário, o mercado não vem colocando focos superávit primário, não vem colocando nenhum tipo de mudança nesse sentido. Eu acho que, apesar de todo o esforço, toda a ginástica que o ministro tem feito para tentar convencer alguém de que vai conseguir fazer um déficit zero a partir de 24, ninguém está acreditando, acho que nem mesmo ele acredita. É difícil fazer, você vai ter que levantar entre 150 e 200 bilhões de reais, no momento em que a arrecadação mesmo está perdendo impulso, ela está desacelerando, está caindo em termos reais, é muito difícil. Né? Eu acho que só conseguiria fazer isso cortando despesa. Como o governo já declarou efetivamente que não irá cortar despesa, não existe nenhum sinal nesse sentido, não dá para contar com uma solução para isso. Né? Eu acho que a solução seria taxa de crescimento mais alta. A taxa de crescimento não é uma variável que alguém controle, ela acontece por algum motivo que a gente não consegue saber exatamente qual seja sempre, mas o fato é que a gente não pode contar com uma taxa de crescimento maior, ela poderia levar a um aumento da arrecadação, e eu não tenho visto ninguém se animar muito com a taxa de crescimento. Então, se não vem da taxa de crescimento, essa ideia biruta de tributar o setor privado agora, quando a economia está desacelerando, como eu disse, é biruta, né? E talvez biruta demais, você achar que consegue tirar 100 bilhões de reais no CARF, assim, quase 1% do PIB de empresas brasileiras, sem causar dor suficiente para a taxa de crescimento, é mais uma piração da equipe, então eu acho que também não prospera. O próprio Congresso não tem mostrado nenhum tipo de solidariedade a esse tipo de maluquice. Então eu acho que a gente vai ter, sim, o cenário do Instituto Fiscal Independente parece ser o mais correto, e eu acho que isso já está precificado pelo mercado. Né? Se você olhar a estrutura de taxa de juros do Brasil, se você olhar a inflação implícita, que é a diferença entre LTN e NTN, nós ainda estamos colocando um prêmio elevado para as taxas mais longas. Esse prêmio elevado não vem
de nada muito subjetivo. Ele vem da constatação bastante objetiva que o problema fiscal está aí. Vai ser difícil de ser resolvido no médio prazo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a visão está certa, é uma visão mais realista que a do governo, e acho que, em grande medida, a estrutura, a termo de taxa de juro, o desconto colocado nas ações brasileiras, já reflete um cenário fiscal ruim e que demanda um tipo de ajuste ao arcabouço fiscal já no ano que vem, como muita gente espera. Inclusive, essa arrecadação, né, divulgada ontem ali da Receita, abaixo, né, 4%, inclusive abaixo de agosto ali do ano passado, claro, alegando ali esses impactos na base de comparação por conta da alta e preços também de commodities que acabaram, né, ali menor, inclusive, mas é um sinal de alerta para a equipe econômica, inclusive, que tenta buscar aí esse equilíbrio nas contas. Como que você enxerga, né, e a reação, acende esse alerta ali de fato no time de Haddad? Se eu estivesse nesse time, eu já estaria de alerta desde dia 1º de janeiro desse ano. Eu não acreditaria nesse otimismo insano de achar que você consegue aumentar a arrecadação facilmente num cenário como o nosso. Num cenário como o nosso, eu digo, politicamente completamente avesso ao aumento de impostos e economicamente muito mais vulnerável. Não, porque a equipe ela está formada por vários que se intitulam keynesianos, né? E qual é o keynesiano que você conhece que vai aumentar a arrecadação, vai aumentar imposto com taxa de crescimento em queda? Essa mesma equipe é a equipe que falou que o Banco Central manteve a taxa de juros muito alta, que o Banco Central foi responsável, que o Banco Central não leva em consideração a taxa de crescimento. Ora, num ambiente como esse, desaceleração da arrecadação, que mostra a atividade econômica perdendo impulso. Num ambiente como esse, você vai aumentar o imposto? Será que o aumento de imposto ele é tão neutro assim? Se eles acham que é neutro, então eles vão assumir que eles se divorciaram da tradição keynesiana. Que a boa tradição, a tradição keynesiana, boa ou ruim, a primeira coisa que ela fala é que aumento e redução de imposto afetam a atividade econômica. Quando você aumenta o imposto, você reduz a atividade econômica. Será que é isso que eles vão fazer agora? Então, é muito contraditório. Eu acho que eles estão, de fato, com aquela visão de sempre, de pensar que eles têm, que eu digo, esse keynesianismo, para usar um termo que o Delfim gostava de usar, keynesianismo de pé quebrado, eles estão achando que vão conseguir aumentar imposto sem causar nenhum problema de crescimento, porque estão tributando pessoas ricas, e pessoas ricas têm uma baixa propensão a consumir, isso afeta pouco a atividade econômica. Então, eles acreditam que o aumento de imposto é neutro do ponto de vista do investimento. Então, se eles fizerem isso, se eles continuarem pensando assim, é sinal de que eles não estão preocupados, de fato, com o que está acontecendo no déficit público. Portanto, eu acho que os sinais de alerta não estão ligados lá. Se em algum momento o sinal de alerta ligar, ele vai dizer o seguinte para os formuladores de política: olha, a arrecadação está caindo porque a atividade econômica está muito lenta, a atividade econômica está ficando muito lenta porque o Banco Central tem apertado demais a economia e a culpa é do Banco Central. É o que eles vão dizer. E a solução para eles vai ser sempre: reduzam a taxa de juros e aumentem a arrecadação via aumento de impostos. É o receituário que eles estão colocando aí. Não é um receituário, já é bom avisar, que é bom de ser seguido. Os resultados dele, esse receituário, já são conhecidos e vai trazer algum tipo de problema, né? Enquanto eles relutarem em achar uma outra solução para o déficit público, a gente vai continuar vendo na nossa estrutura de preços um prêmio grande de risco para ativos brasileiros. Pedro, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Cara. Sempre muito bom poder conversar contigo. Você estava comentando essa história, né? Tem que acender o sinal de alerta. Já deveria ter acendido o sinal de alerta desde o dia 1º de janeiro.
Interessante que o ministro Fernando Haddad, né, depois dessa reunião do Copom, até comentou que se reúne periodicamente com o Roberto Campos Neto para definirem, né, alguns parâmetros, conversarem a respeito política fiscal, política monetária, cenário econômico. E o ministro Fernando Haddad falou que reconhece, obviamente, todo esse risco fiscal, né, essa possibilidade que está sendo colocada, essa pressão que está sendo colocada a respeito do fiscal aqui no Brasil. Mas o que me chamou a atenção foi que ele falou, aqui está meio complicado, mas tem país, a gente não é o pior país, tem país que está pior que a gente. Ele não comentou exatamente qual, mas a gente já consegue tirar algumas interpretações com a recente divulgação da dívida americana, lá de 33 trilhões, e ainda passando por ano eleitoral ano que vem. Já teve, né, num passado recente, toda aquela questão do shutdown. Enfim, mas Estados Unidos é Estados Unidos, né? E muito embora as coisas lá possam se equilibrar de alguma maneira, acaba impactando fortemente as economias dos emergentes. Você acha que o ministro tá nesse contexto aqui de falar, poxa, eu estou tentando dar uma aliviada aqui, mas a gente tem um problema global que acaba também impactando conosco aqui no Brasil, que acaba deixando a gente meio sem algum tipo de saída muito fácil? Sei. Eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, né? Os meus clientes eles têm investimentos no Brasil, não tem nos Estados Unidos. Esse tipo de argumento dele é um argumento... Ele é um cara legal, ele é um cara bacana, todo mundo gosta dele, ninguém fala mal dele, toca violão, essas coisas, é um cara simpático. Mas a gente precisa lembrar que nos Estados Unidos eles têm como ministra da Fazenda a Janet Yellen, né, que é uma pessoa super experiente. Ela foi artífice de um dos maiores ajustes fiscais da história de política fiscal dos Estados Unidos, que foi no governo Clinton, e é uma pessoa que entende muito, tem muita experiência acadêmica, foi presidente de Banco Central, foi diretora de Banco Central, pesquisadora de mão cheia. Os Estados Unidos são os Estados Unidos, é a maior potência do planeta, né? Então, não dá para comparar. Agora, o Brasil já tem uma tarefa difícil desde o dia 1º de janeiro. Ele aceitou esse encargo antes do dia 1º de janeiro, sabendo da situação do Brasil, que é um problema difícil de ser resolvido, todo mundo sabe. É só perguntar para o Malan, para todos que vieram ao longo da história, exercendo a função de ministros da Fazenda. Nunca foi fácil. Para o Paulo Guedes não foi fácil. O Paulo Guedes entrou falando que ia fazer um monte de coisa, foi difícil, não conseguiu fazer 10% do que ele falou que ia fazer. Não é porque ele não se empenhou, é porque é difícil fazer. Então, nós sabemos disso. E não é à toa que a taxa de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo, né? É porque o prêmio de risco de ativos brasileiros é um dos mais altos do mundo. Por quê? Porque a gente vai ter um déficit primário persistente pela próxima década, se a gente não fizer nada. E a disposição política para fazer alguma coisa é muito baixa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a forma como ele fala reflete a forma como ele pensa. Ele acha que o problema poderia ser resolvido, só não vai ser resolvido porque alguém atrapalha. Eu acho que é uma coisa meio óbvia, disso nós já sabemos faz tempo. Agora, a questão é nos debruçarmos sobre qual é o tipo de solução possível para o Brasil. Uma não solução é acreditar nesse momento que a gente vai conseguir aumentar a arrecadação. Esse é o maior erro que ele comete. É um erro que nenhum outro formulador de política no mundo está conseguindo cometer, só ele. Pedro, eu trouxe esse tema para discussão justamente para encaminhar a segunda parte da pergunta também, né? Porque o ministro não citou indiretamente, se a gente pode dizer assim, o cenário internacional, Estados Unidos. A gente, claro, mora, investe e se preocupa muito mais aqui com o Brasil, mas tem muito gestor com quem a gente tem conversado que fala que nossos triggers de crescimento para o mercado e de melhora no ambiente do mercado financeiro está muito atrelado com a melhora no ambiente lá nos Estados Unidos, né? Num juro menos restritivo, numa melhora da situação econômica, pode trazer mais investimentos aqui para o Brasil e melhorar todo esse ambiente, né? Até mesmo reduzindo, né? Fechando a curva de juros, trazendo uma perspectiva melhor
para as companhias, melhorando, enfim, todo o operacional das companhias num ambiente econômico melhor aqui, se lá for melhor. Na sua percepção, a gente está num peso, se a gente pode dizer assim, um peso maior com as coisas que acontecem lá para cá? O doméstico acaba, de uma forma ou de outra, sempre puxando mais esse carro, puxando mais as movimentações por aqui? Eu mudo muito a minha maneira de pensar ao longo do tempo, sabe? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas uma das coisas que eu não mudei ao longo do tempo foi a minha maneira de ver a relação do Brasil com a economia global, né? É o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Claro, a economia americana, a economia global, ela tem um peso muito grande sobre a dinâmica da economia brasileira. É muito difícil fugir disso. Então, claro, eu dou razão a quem diz isso, eu concordo plenamente com isso. Pode colocar de 60% a 65% do peso da taxa de crescimento no Brasil é condicionada pelo que acontece lá fora em termos de taxa de crescimento. Não tenha dúvida nenhuma, isso vem através dos termos de troca das nossas exportações e importações, isso vem através dos diferenciais de juros que afetam a nossa taxa de juros, né? Então, isso vem por vários canais que muita gente séria tem analisado ao longo do tempo e é inegável. O problema é a gente colocar esse impulso externo diante de um multiplicador, vamos usar assim, né? Então, o nosso multiplicador por efeito externo é muito grande, né? Quando a gente tem um dado negativo. A gente consegue piorar bastante as coisas. É só olhar o comportamento do Ibovespa em relação ao comportamento de outros índices emergentes ao longo do tempo. No Brasil, a composição do cenário doméstico tem sido piorada por diversos fatores. Eu vou elencar, com certeza, a política fiscal como um fator muito importante. Então, vamos colocar aqui, é claro, lá fora tudo pode acontecer de muito positivo. O problema é como receber os impulsos lá de fora a partir de uma política fiscal tão ruim como a que nós temos. E não é de hoje, eu acho que não é um problema que começou em janeiro, é um problema que começou e é muito discutido há muitos anos, mas a gente não pode negar que a forma como está sendo encaminhada nesse momento impede que a gente tenha algum tipo de anteparo mais robusto para assimilar os choques que vêm lá de fora. Os choques têm sido bastante intensos e têm sacolejado bastante a nossa economia. Estão parecendo uma carroça sem amortecedor. A gente tem tomado todas as pancadas aqui sem nenhum tipo de amortecedor. Mais uma vez, isso aumenta a obrigação do gestor de política pública em fazer uma boa política pública. Não tenha dúvida nenhuma. Então, você tem países que acomodam melhor os choques externos e você tem países que ficam absolutamente vulneráveis a eles. É o nosso caso. Nós ficamos muito vulneráveis aos choques externos e essa é uma coisa que resulta de uma combinação de política fiscal com os fatores econômicos muito ruins. A gente vai melhorar isso de alguma maneira. Maravilha. Pedro, sempre muito bom poder bater esse papo contigo, ouvir essas análises, essas perspectivas e ficou muito claro, né? Fiscal, 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 vamos olhar, vamos monitorar fiscal, né? É o que a gente precisa nesse momento para trazer alguma perspectiva aí para os próximos tempos aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez, viu, Pedro? Sempre muito bom poder conversar contigo. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, até uma próxima.